Bom, Isso aí. Então, a gente está dando início a mais um encontro do nosso PGI, que é o Pequeno Grupo de Interação, para quem não faz parte da formação, que está aqui por meio do desafio. Esse é um pequeno grupo que trabalha com a transição e desenvolvimento de carreira através do PDI, que é o nosso Plano de Desenvolvimento Individual. Então, aqui uma breve apresentaçãozinha de quem nós somos, como monitores, trabalhando aí, buscando desenvolvimento através desse planejar, através dessa ferramenta. E hoje, né, dando continuidade aqui ao que a gente já viu no desafio da quinta-feira, que foi o estado inicial. Né? Então, para esse estado inicial, a gente vai estar pensando nesse raio-x completo da nossa vida profissional. Então, enxergar a realidade onde que eu estou hoje, de onde eu estou partindo. A gente vai criar aqui esse ponto de partida real, para então crescer e se desenvolver, mas principalmente enxergando aquilo que está acontecendo agora. boa tarde, pessoal. Para quem não me conhece, eu me chamo Karina, também faço parte da monitoria do PGI. Qual que é a nossa proposta hoje? Eu queria saber de vocês podem comentar, quem não quiser abrir o áudio, a câmera, não se sentir confortável, comenta aí no chat pra gente. Hoje, você já conseguiu parar para analisar, por exemplo, entender a tua realidade? Entender, por exemplo, qual que é o seu estado inicial, aonde que você se encontra hoje profissionalmente. Você consegue perceber isso? Karina, hoje eu percebo que eu estou em uma transição de carreira, eu quero sair do CLT e migrar ali realmente para a área da psicologia e viver de forma autônoma. Como que está essa realidade para você? Como que está esse início para você? Você se encontra hoje com pacientes, sem pacientes? Como que está a tua carreira nesse momento? Hoje a gente vai parar para refletir muito sobre o nosso início, sobre como que eu me encontro profissionalmente, qual que é o meu posicionamento. Por exemplo, todos vocês que se encontram hoje aqui na nossa reunião, no nosso encontro, vocês já conseguiram pegar o PDI de vocês e avaliar esse estado inicial? Ou, por enquanto, vocês ainda não conseguiram? Tem um tempinho ali para entender como que eu me encontro atualmente? O que está funcionando para mim hoje? Para me vender o meu produto, para me fornecer a minha psicoterapia, entender realmente a tua realidade e não fantasiar. Por exemplo, já ir direto para o teu estado desejado. Ah, eu quero viver da psicologia, eu quero ter um consultório. Mas antes da gente dar esse passo de querer, de entender esse estado desejado, a gente precisa primeiro avaliar esse início. E aí, quando a gente faz esse raio-x, é mais para a gente colocar o nosso pé no chão, né? Aquele famoso, peraí, deixa eu dar uma descida e identificar onde eu me encontro atualmente. E aí, passando, a gente vai avaliar algumas perguntinhas para a gente identificar esse nosso posicionamento. Sim, Bruno? Uhum. Perfeito. Então, todas as perguntas que foram passadas ali pelo Diego no último desafio, a gente vai estar retomando aqui, mas agora com essa proposta de mão na massa mesmo, né? Então, cada perguntinha a gente quer entender de cada um. O que cada um respondeu ou pretende colocar ali como resposta, como que está o cenário real de cada um de vocês. Então, mesmo que vocês não tenham já preenchido todas as 17 perguntas, mas aqui já é um espaço para iniciar, né? Então, a gente está aqui em conjunto nos incentivando a
colocar a mão na massa, a fazer os desafios, a compartilhar também um pouco da realidade de cada um para que a gente consiga crescer e se desenvolver em conjunto. Tá? Então, quem que já está aí com o PDI do lado, aberto, quem já foi lá no link, copiou, né? Quem participa da academia, quem é assinante, tem a possibilidade de pegar ali o PDI, a ferramenta, e copiando e adaptando. E hoje, tá? só uma observação, grupo. Hoje, pessoal, a gente não vai pedir para que vocês demonstrem um PDI de vocês aqui, tá? A gente não vai pedir, vou pedir para o Gilton abrir o PDI dele, demonstrar para a gente que ele preencheu. Não, você vai preencher o seu aí, a gente não quer constranger ninguém à exposição. A gente está aqui hoje, mas com esse intuito, como a Bruna falou, colocar a mão na massa e ajudar vocês nessa identificação, para que a gente possa realmente construir esse PDI de vocês juntos, que é a nossa proposta ali dentro da monitoria, junto com o pessoal da formação também. E aí a gente vai avaliar agora um pouquinho das perguntas que passa para a gente, Bruno. Uhum. Sim. E aí, cada perguntinha que a gente for colocando, fiquem à vontade, gente, para compartilhar ali aquilo que vocês estiverem preenchendo, se tiver dúvida, é um espaço aberto para isso, para a gente aprender, né? Então, nesse momento, não tem errado, não tem certo, é aquilo que é aquilo que está acontecendo. Né? Então, é a sua realidade, é aquele raio-x aqui do comecinho, né, da sua vida profissional. Então, a gente vai olhar de modo real o que está acontecendo hoje na minha vida profissional. Se eu sou estudante, como que está sendo hoje? Se eu tenho 0 pacientes, como que está sendo hoje a rotina, a carga horária, tudo isso. A gente vai ver em cada uma dessas perguntinhas, né? Então, a gente vai estar conduzindo cada perguntinha e a gente quer ouvir de vocês também. A gente quer que seja um encontro, um momento, né, para a gente se ajudar, para a gente compartilhar, refletir e, aos poucos, construindo aí esse plano de desenvolvimento. E aí, no nosso PDI, a gente tirou alguns prints para deixar aqui para vocês. Mas se você tiver com o seu PDI aberto, a nossa primeira pergunta. Atualmente, você trabalha com psicologia? Se sim, onde e desde quando? Por exemplo, no meu caso, eu tenho 1 ano já que eu estou trabalhando de forma autônoma. Então, fiz 1 ano no dia 10 de março de 2025, que eu fiz essa transição de carreira. Então, hoje, atualmente, eu trabalho desde março de 2024. Atualmente, o meu trabalho ele é 100% online, presencial, e eu, de fato, tenho aqui o meu escritório particular, eu trabalho home office, então, hoje eu considero que eu trabalho de forma online já há mais de 1 ano. Atualmente, por exemplo, a Bruna. Bruna, tu tem quanto tempo já que tu trabalha com essa forma online e que tu também fez essa transição? Uhum. No meu caso, eu estou como psicóloga clínica desde 16 de maio de 2022, então já tem 3 anos e pouquinho de atuação. Mas nesse período eu sempre conciliei com outros trabalhos, na educação, na saúde. E aí, atualmente, somente de forma particular, depois da transição na clínica online, desde fevereiro de 2025. Né? Então, ainda não completou nenhum ano. Então, eu estou nesse lugar hoje, né? É a minha realidade aqui. E aí, quem quiser compartilhar um pouquinho de onde você está partindo, qual a sua realidade hoje, podem ficar à vontade para cada perguntinha. Quem quiser responder algo, levantar a mão ou colocar no chat, tá? Caso não queira ligar o áudio, pode colocar no chat também. Por exemplo, você que hoje trabalha de forma CLT, está tentando conciliar, você pode colocar que você atua profissionalmente como psicólogo e, por vezes, tem essa conciliação de CLT.
mas você pode deixar descrito. Eu trabalho como psicólogo desde 2022, 2023, e, consequentemente, também concilio junto com o CLT há tantos anos. Isso é o teu ponto inicial, é a forma como você está hoje. Karina, eu sou estudante, eu ainda estou me formando, estou no meu último período, então você pode descrever também que hoje, que é a tua realidade, hoje você se encontra realmente como estudante de tal período, porém não atua profissionalmente já como formado. Mas você tem os seus atendimentos ali no estágio, é o seu ponto inicial, perfeito? Boa tarde para quem está chegando, boa tarde, Anete. E aí, quando a gente avalia, né, a nossa segunda pergunta sobre o público, quando a gente fala muito sobre o público, é algo que às vezes a gente até conversa, né, Bruno? Eu, você e o Guilherme. Lembrando, pessoal, que hoje o Gui não conseguiu estar conosco, porque ele tinha um compromisso, tá? Então, por isso que ele não está aqui hoje, mas ele mandou um abraço para vocês. O Gilton comentou aqui que ele é formado há 3 anos, trabalha no CLT e ainda não conseguiu iniciar na psicologia. Perfeito, Gilton. Você já consegue identificar o teu ponto inicial, isso já é um ponto muito positivo sobre você entender onde você se encontra. Então, tu pode colocar lá o ano que você se formou e também pontuar que, por vezes, você está ainda no CLT tentando iniciar. Gente, como que é importante a gente entender esse ponto inicial? Antes de entrar aqui na chamada, eu e a Bruna, a gente estava compartilhando um pouquinho sobre o nosso PDI anterior, né? A gente tem o nosso PDI, é uma dica para vocês também, que eu quero deixar aqui junto com a Bruna. Se esse é o seu primeiro PDI, que você está nessa construção, guardem o PDI de vocês. Porque não existe algo mais satisfatório e confortante você revisitar o teu PDI, revisitar a tua primeira construção. A gente estava até conversando sobre como que tinha sido para nós, né, há um ano atrás, basicamente, quando a gente teve esse primeiro contato. Nossa, eu olhei o meu estava assim, totalmente diferente do que eu vivo hoje. Anteriormente, Gilton, eu também estava na fase de transição de carreira. Eu trabalhava como o oposto. Então, eu trabalhava em escritório de contabilidade e tentava conciliar a vida profissionalmente. Então, quando eu olhei e percebi ali o que eu fazia, né, quais eram as minhas estratégias, eu percebi que não estou fazendo a coisa certa, realmente isso não está funcionando, isso não funciona para mim. Então, eu comecei a observar ali quais eram os meus passos e o que tinha dado certo e o que não tinha, que foi basicamente o que a gente conversou no nosso último encontro. E aí, quando eu parei para analisar, eu falei assim, poxa, eu consegui fazer essa transição quando eu realmente parei para analisar e entender o meu ponto inicial para estar hoje aqui. Então, tem um ano, Gil, que eu saí do CLT, e eu saí do CLT, sim, por um esforço meu, mas eu consegui sair também por eu começar a avaliar o meu estado inicial, a avaliar o que realmente precisava mudar e o que realmente eu queria para mim, tá? Então, você pode colocar esse ponto lá. A Janete também pontuou, né? Trabalho como psicóloga, formada desde 2018, atuo na clínica 100% home office. Ano passado, atuei em hospital durante o ano, saí e estou no online, mas vai voltar para o CLT. Você pode, Janete, colocar isso lá no teu ponto inicial, que é o nosso número 1 ali, que você trabalha desde 2018, atualmente trabalha 100% home office, e aí, consequentemente, pontuar que você até pretende voltar para o seu CLT também. Você pode escrever isso lá. Faz sentido para você também, Bruno, é isso? Sim. Perfeito. Né? Então, essa perguntinha inicial é a base para como a gente vai responder as próximas, pensando nesse momento aí inicial. Janete, você tem a cópia do plano de desenvolvimento individual? Não sei se você está só no desafio ou se você está na academia também. Se quiser ligar o áudio para falar um pouquinho, para contar como que você está aí enquanto profissional hoje. Oi, gente, boa tarde.
Eu não vou abrir a Boa câmera, tarde. tá? Tá Tranquilo. joia, tranquilo. Então, é a primeira vez que eu estou participando aqui dessa reunião, né? Eu entrei no grupo, mas não estava atenta, assim, acompanhando, então não tô sabendo muito bem como lidar com isso. Peço desculpa aí para vocês. Tranquilo. Mas eu me formei em 2018, em 2021 eu fiz a minha pós-graduação em psicologia hospitalar. Agora, em agosto, eu terminei a minha pós-graduação em avaliação neuropsicológica. E aí eu sempre tive um desejo de atuar em hospital, atuei o ano passado todo, gostei muito. A remuneração não é boa, a remuneração no hospital é baixa, embora seja 6 horas diárias, e eu tentei conciliar com a clínica, mas eu vi que não era viável. Então, hoje eu trabalho na plataforma Vitude e também tenho pacientes particulares. Mas ontem eu atendo bastante paciente da El Hub, né? E aí a plataforma falou que agora não vai mais pagar a cada 30 dias, vai pagar a cada 60. Mandou esse e-mail faz 2 meses, eu não tinha visto, acabei vendo ontem, então eu tô bem frustrada hoje, sabe? E procurando sim um CLT para ter essa segurança, embora eu acredito. Infelizmente eu vejo que a nossa profissão é uma profissão assim que é muito lenta para ter retorno, sabe, gente? Isso é meio frustrante, sabe? E aí eu tô querendo ver o que eu faço, sabe? Tô assim meio que perdida hoje. Tranquilo, Janete. A gente está aqui para a gente ir justamente se encontrando. Né? Então, você participa do desafio somente, né? Você é da academia? Não, eu só tô só lá no grupo do WhatsApp de vocês. Pronto. Aham, perfeito. Quero até entender Então, mais sobre o que é isso, né? Obrigada. nada, a gente vai se encontrando aqui. Isso. Quem não tem a ferramenta, né, ali no Excel, com tudo direitinho, do PDI, pode pegar essas perguntas do desafio que o Diego coloca, que a gente está revisitando aqui, e ir respondendo. Pega a pergunta, coloca em algum espaço, no Word, e vai respondendo, exatamente como é perguntado. Né? Então, a Janete colocou aqui um meio pelo qual ela está trabalhando hoje. Não é o ideal dela, não é o que ela quer continuar fazendo, mas é o que ela está vivendo hoje. Então, nosso objetivo é olhar para o hoje, sem julgar, né? Só contar ali a realidade, o que está acontecendo hoje. Exato. Pode. E, Bem frustrante. sim, eu já vejo, eu super te compreendo, porque antes de eu começar realmente a trabalhar como autônoma, como eu tinha pontuado no início, não sei se você já estava, eu também trabalhava no CLT e eu também tentava conciliar ali realmente a psicologia junto com o CLT. Só que eu também ficava frustrada. Meu trabalho não era um local ruim, era super acolhedor. Só que eu tinha tornado realmente para psicologia. Eu gostava do trabalho, eu amo, me identifico. Só que eu queria trabalhar de forma autônoma. Então, eu te entendo essa frustração. Hoje você está um pouco angustiado. Tenta se acolher a princípio nesse momento, que vai ser importante. Abre o teu Word aí para a gente ir construindo hoje aqui juntas. Tentem ali acompanhando, por exemplo, o desafio, que o desafio vai te ajudar bastante. Rever uma possibilidade, por exemplo, de sempre estar participando aqui com a gente, sempre participar ali do desafio, porque foi basicamente isso que acabou me ajudando, né? Esse planejamento de analisar o que eu queria, para quem eu queria vender, o que realmente eu desejava para o meu futuro. E quando eu vim para a academia, Janete, foi exatamente no meio de uma frustração. No último encontro eu não pontuei, mas a Bruce sabe disso, que a gente conversa muito. Eu realmente, pessoal, tinha muita vontade de desistir da psicologia. Eu tinha muita essa ânsia de não querer mais estar migrada na psicologia, tentar ter pacientes. Eu já tinha os documentos, né? A gente tem um documento no CRP onde você assina para dar uma desativada no seu CRP. E eu já tinha preenchido isso tudo por conta de uma frustração que eu já não estava dando mais conta. Para mim era muito difícil. Quando eu entrei para a academia, que foi a minha chave de virada.
que eu entendi que existia uma possibilidade, sim, de viver daquilo que eu desejava. Entende? Então, foi onde eu comecei a dar os primeiros passos, que eu iniciei a entrar para o mercado de trabalho, que eu comecei a entender o que eu precisava fazer. E aí foi onde eu tive a ciência de que não, está funcionando, está dando certo alguns pontos que eu tenho aquele PDI, então agora eu me sinto segura para sair. E é super normal você se sentir frustrado. A gente entende que o mercado de trabalho hoje é muito difícil dentro da psicologia, né? A gente entende que quando não temos ali uma rede de apoio, se torna ainda muito mais difícil. E quando a gente encontra um lugar acolhedor, um lugar onde tem empatia, onde todo mundo se dá a mão para ajudar, as coisas elas fluem realmente de uma forma mais tranquila. Então, foi a academia que me ajudou a Bruna e ajudou o Gui também, tá? Sim, Qualquer perfeito. coisa que você precisar, você pode chamar a gente e a gente vai conversar lá no WhatsApp, tá bom? Uhum. E a gente entende muito disso porque a gente passou por tudo isso, né? A gente sentiu na pele essa frustração aí da remuneração, né? De tudo isso que ocorre, que já ocorreu em algum momento, né? Com todos nós. Então, é o início, né? Se desafiar a partir desse processo aí de reorganização, né? Então, o passo inicial que a gente constrói é esse. Outra pessoa levantou a mão, pode falar. Boa Pode tarde. falar, Grey. Boa tarde. Porque hoje planejei para essa aula, eu vim aqui mesmo só com o intuito de mostrar minha história, eu tenho uma meta que é próximo ano assinar a academia, e o Diego já me conhece um pouco, e aí eu quero me apresentar para vocês, falar um pouco da minha realidade, dizer para as pessoas que também, assim como eu, assim como a Janete também, temos nossos momentos de frustração na profissão. Quando eu me formei, eu estava grávida, poucos dias para parir. Então, eu levantei o cabelo e recebi 2 diplomas. 3 dias depois, minha filha nasceu. E aí, eu fiz tudo o oposto. Eu não me conheci, eu não sabia que caminho eu queria traçar na psicologia, eu só sabia que eu queria continuar me preparando para quando eu saísse. E aí, eu me formei em 2023, tirei meu CRP com ansiedade, sabe? Aquela sensação de que eu ia conseguir conciliar ali no iniciozinho. Vem cá, meu amor. Consegui conciliar ali no iniciozinho. Vou só desligar aqui a câmera minha, porque ela tá meia... tá sem vestimenta, tá? Aí eu não quero expor ela. E aí eu fiz tudo. Aí eu fiz pós, fiz aquelas pós que o povo oferece, que disse que se você não tiver uma pós, você não tem nome no mercado. E aí eu paguei uma pós baratinha na TCC para mostrar quando as clínicas começassem a receber. E aí disse que eu precisaria ter uma conta profissional no Instagram. Aí eu comecei ali divulgar e não via resultado, não vejo resultado até hoje. Eu não me identifico com rede social. Eu entendo perfeitamente quando o Diego diz que rede social não é um veículo de comunicação, mas não é para todo mundo. Então você tem que também estar ciente disso. E atualmente eu estou atuando por plano de saúde, que não é lá essas coisas, mas é a minha realidade hoje. Foi um ponto de partida que eu consegui fazer. E no futuro eu pretendo assinar academia para conhecer o mercado do online, porque eu já abri também minha cabeça para isso. Eu vejo que eu consigo conciliar a minha maternidade, ter uma cartela de cliente justa e conseguir fazer isso de casa. Porque eu vejo também a minha limitância de sair pensando nela. Então, eu tirei esse tempo, hoje ela tem 2 anos, para refletir isso, para me permitir aonde que eu quero ir, como que eu quero ir, o ponto de partida que eu devo iniciar, porque aqui também é cidade pequena, eu moro em Caxias do Maranhão. Então, aqui é um público que ainda a terapia ainda está em processo de entender a questão de pagar plano de saúde, não é essas coisas. É contrato, aí também atualmente vou assumir um cargo público, que é bem difícil de conseguir. E é essa minha história. Não sei se deu para entender, porque eu estou tentando falar ligeiro e olhando para a menina ali afrontando, mas história. E aí eu quero muito, 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 uma meta
conseguir seguir o desafio e assinar a academia para eu me permitir dar esse passo. E quem sabe eu botei uma meta de 5 anos para fazer isso. Quem sabe até antes, ou quem sabe depois. Vai depender muito de mim e do meu processo de autoconhecimento. Sim, perfeito, exatamente. Né? Então, olha só, você já deu esse passo inicial que foi muito importante, que é se conhecer. Conhecer onde você está, o que você está fazendo hoje. Né? E aí já veio aí alguns desejos futuros, algumas metas, e essas metas vão sendo conhecidas aos poucos também. Né? Mas quando a gente se volta aonde que eu estou hoje, e aí a gente se permite aos poucos ir fazendo essa construção. Tá? Então, sou maranhense também, estou aqui em São Luís do Maranhão. E a gente vai entendendo a realidade, a gente vai se adaptando, e a gente vai, aos poucos, percebendo essa forma de se desenvolver, de crescer também. Jéssica, pode falar. Oi, meninas, eu falei um pouquinho já no sábado passado, né? Mas a minha história tá bem parecida também com a da colega que falou agora, só que eu fiz um pouco diferente, né? Eu me formei e engravidei. Aí fica tudo parado, né? Que não dá para fazer nada. E uma das coisas que eu me frustro é porque tem psicóloga que pergunta, mas como você começou? De onde veio aparecer a paciente? Que não aparece assim, né? A pessoa falava, ah, aparece. Eu, como assim aparece? Para mim nunca apareceu para mim, nunca, nunca. Eu tenho que pagar o Google, eu tive que pagar o Google para aparecer paciente. Ou me filiar em algum lugar que eu também nunca me filiei, porque como eu tenho esse outro emprego, né, que eu sou servidora pública, não tenho muito horário, né, então o autônomo ali é mais flexível para mim. E também eu conseguiria escolher, né, porque eu penso, um que paga particular deve equivaler a uns 3 do convênio, então eu consegui me manter assim. Aí o Google foi o que me deu aí consegui deslanchar um pouco, porém também, vamos dizer assim, eu ganho R$ 2.000, só que eu pago 1.000 de Google e tráfego, e gestor de tráfego. Então, se hoje, por exemplo, eu não conseguiria viver com isso, né? Eu viveria com R$ 1.000. Não teria como. Então, assim, a minha frustração também é não conseguir sair muito disso, conseguir pacientes qualificados lá. Aí eu falo pro Gil sempre, né, que essa semana mesmo, nossa, os 2 desmarcaram em cima da hora. Eu falei, nossa, ó, imagina, se eu dependesse disso, a gente tava aqui juntando moedinha, passando fome. É tão frustrante isso mesmo. Então, eu tô na academia, Serpci, né? Que a gente conheceu lá o. Vocês estavam no encontro? É que a gente Sim. tava. Ah, então no próximo a gente se encontra, que eu já falei pro Gia que a gente vai também. Ah, que bom. Jéssica, tu já conseguiu começar a preencher o teu PDI? Comecei. Começou? Como que foi para você se autoconhecer nesse início? E, então, assim, eu achei um pouco extenso, né? Falei, nossa, tem que pegar um tempo bom para isso, né? Eu parei ali quando começou a perguntar das finanças que cada um paciente paga. Falei, vixe, aqui eu tenho que fazer ali um retrocesso para lembrar, né? Pegar minhas anotações. Mas eu achei bem legal e eu achei que, assim, é aquilo que uma de vocês falou no começo, né? A importância de você olhar para trás e ver onde você tá e da onde você saiu. Por quê? Quando eu comecei, joguei lá, fiz um site no Google e atendia todo mundo que aparecia. E aí, assim, eu fui conseguindo, até conversando com um colega aqui, um colega ali, delimitar um nicho. E aí o meu site ficou voltado mais para esse nicho. Eu consegui fazer uma formação em terapia de casal, e comecei a atender casal. Então eu consegui identificar o que eu gosto de atender, o que eu não gosto de atender, o que eu tenho facilidade, o que eu tenho um feedback mais positivo. E aí eu percebi que eu fui assim, sabe, crescendo uns degraus. Quando eu olho para trás, eu falo, nossa, com uma bebê de 1 ano e meio, com tudo tão tumultuado, eu consegui desenvolver tudo isso até que tá bom, né? E aí é o que a gente falou um pouco no sábado passado. Às vezes a gente quer fazer muita coisa em pouco tempo e a gente tem que diluir isso tudo num tempo maior. Então, mesmo que não seja exatamente o que eu queria, eu acho ainda que eu já fiz muita coisa, assim, perto do ponto de partida, né? Da onde eu Faz saí. muito sentido isso. E você pontuando, né, na hora que tu perguntou assim, mas como que tu consegue paciente? E isso era uma das minhas dúvidas na época do meu CLT. Porque eu falava, gente,
Tem gente postando ali, agenda fechada, agenda aberta. Mas como que tá fazendo essa agenda funcionar? E aí foi o PDI que me mostrou exatamente o caminho. Porque eu comecei a observar as estratégias que eu utilizava. Por exemplo, qual que era o meu network? Eu não tinha network. Então, como que por vezes as pessoas poderiam me conhecer e conhecer o meu trabalho? Como que eu vendia o meu produto? Eu não me conhecia. É até estranho quando a gente fala muito isso, né? Mas eu não me conheço, eu não sei exatamente como que eu me posiciono, o que eu tenho que fazer. E aí foi durante ali a construção do PDI que eu comecei a observar o que funcionava para mim. Por exemplo, no nosso último encontro, eu não lembro exatamente quem foi de vocês que pontuaram sobre o Instagram, né? Sobre vender no Instagram. E eu falei assim, gente, mas como que eu vou vender no Instagram? Como que faz isso? Como que faz ali um post para chamar a atenção? Como que faz um vídeo para chamar a atenção? E aí depois eu fui entendendo que não, peraí, será que realmente o Instagram, nesse momento atual, ele é para mim? Ou será que agora ele não é para mim? Porque a gente fica muito, né, naquele gatilho, a gente entra e vê todo mundo postando, e a gente quer postar também, a gente quer fazer tudo igual. Só que a gente tem que entender se aquilo é compatível pra gente. E aí foi aonde eu comecei, Jéssica, a entender as estratégias. Como que eu consigo cliente? Como que eu vou conseguir uma indicação? O que eu preciso fazer? Foi na construção do meu PDI que eu entendi. O cliente vem através disso, então eu vou potencializar isso. No seu caso, você falou do tráfego pago. Se você percebe que é o tráfego pago, ok, ótimo. Você percebe que é o network, que é estar aqui presente, as pessoas te conhecerem, você fala um pouco sobre o seu trabalho, perfeito. Potencializa isso, continua nesse incentivo, para que isso, por vez, te traga os seus clientes e você realmente consiga. E aí, quando tu estava falando, né, nessa questão de identificação, que hoje, por exemplo, você se identifica, né, com terapia com o casal, que foi algo que você começou a princípio atualmente, por vezes, indo, né, para a nossa segunda pergunta, com qual público você trabalha atualmente? É outro momento de autoconhecer, é entender quais são os meus clientes. Eu quero trabalhar só com terapia de casal? Eu me identifico com atendimento infantil? Como que realmente eu me identifico hoje? Eu gosto de trabalhar com adolescentes. Eu gosto de trabalhar com adultos. Porque a gente precisa identificar esse público para a gente poder oferecer esse produto. Porque, por exemplo, se você gosta de trabalhar com criança, obviamente você não vai vender o seu produto para criança. Você vai oferecer o seu produto para os pais irresponsáveis. Se você trabalha, por vez, para adolescente, pode ser que o adolescente ele entre em contato com você, como que no meu caso já aconteceu. De adolescente de 16, 17 anos entrar em contato comigo porque queria fazer terapia. Só que, por vezes, a gente precisa acionar esses pais, esses responsáveis, né? Então, a gente precisa entender qual é o público que eu mais me identifico. Durante ali o início, para mim foi bem difícil, pessoal, porque eu gostava muito do público infantil. Só que eu não tinha público infantil. Eu não sabia exatamente como vender o meu produto para esses pais. E aí foi uma das minhas frustrações também. Porque eu não tinha atendimento infantil, eu não conseguia vender para esses pais, eu não sabia exatamente o que eu tinha que fazer. E aí eu comecei a perceber que, pera, eu posso tentar ali, ir conciliando, tentar um adulto, fazer essa venda para adulto, para adolescente, para ver se realmente eu consigo me conectar com esse outro tipo de público. Hoje, atualmente, no meu caso, eu trabalho com um público específico de adultos. Então, eu trabalho com um público hoje, por exemplo, de 18 a 40 anos, de 20 a 50 anos. Esse é o meu público, porque eu consegui ter uma identificação. Quando eu olho para o meu PDI anterior, eu percebo que realmente faz muito sentido eu ter esse público. Eu consegui ali, de fato, bater essa meta e ter ali um bom resultado no final. Bru, como que foi para você ter aí esse reconhecimento? Quando que tu conseguiu entender qual que era o teu público? Qual que era exatamente ali a idade, a faixa etária que você gostaria?
Perfeito. Nessa fase aqui, pensando no estado atual, né, a gente voltando, né, a gente vai identificar aquilo que está acontecendo, a gente vai conhecendo aquilo que gera identificação, como o Ká trouxe, mas a gente vai se limitar nesse momento a colocar o público real que você está atendendo, né? E tudo isso passa pela experiência, pelos erros, né? Então, teve aí muito de identificando e vendo aquilo que funciona, aquilo que não funciona, né? Então, é necessário, às vezes, a gente testar, a gente experimentar ali um canal, né? Experimentar o Instagram, experimentar o tráfego, procurar ali aquilo que pode fazer sentido no momento para você, mas que essa identificação é que vai, de fato, te gerar ali um movimento para permanecer ou não, né? Então, talvez vocês estejam aí nessa fase de testar, de conhecer o que funciona, e aos poucos, respondendo essas perguntinhas, vocês conseguem ir definindo, construindo aquilo que vai fazer muito mais sentido, né? Então, hoje, o público que eu trabalho, o meu real, é olhar ali exatamente a idade daquele público, deixar ali um pouquinho aquilo que é o ideal, né? E se concentrar mais hoje. Eu gostaria de trabalhar com público com uma idade X, mas hoje, qual o público que está me procurando e que está vindo e que eu permaneço atendendo, né? Aqui, no meu, o que eu trago de até insight, até de percepção depois de responder essas perguntas. É perceber de fato algumas mudanças do meu PDI do ano passado para o de hoje e perceber também se tornando de pouquinho mais específico, né? Então hoje eu não tenho tudo que é o ideal de um nicho exatamente bem definido, mas hoje eu estou me encaminhando ainda, né? Então, hoje eu atendo somente mulheres, né? Todas as minhas pacientes são mulheres, e hoje a idade dessas mulheres que eu atendo está entre 21 anos e 65. Né? Então, percebe que não é um público tão definido ali na idade, mas é o público real. Né? Então, eu quero que vocês coloquem aí nessa parte aquilo que é real, qual público vocês estão atendendo hoje, que é para gerar aí esse autoconhecimento, né? Essa identificação. Marcela compartilhou aqui que já atendeu crianças, adolescentes, apesar de gostar dessa idade, lidar com os pais era muito difícil, né? Já vai gerando aí esse autoconhecimento, o que eu gosto de atender, o que eu tenho dificuldade, o que eu tenho facilidade. Marcela compartilhou, idosos, não tenho tanta identificação, já atendi também. Uhum. Perfeito, Marcela, muito bom. Muito bom. Posso falar? Pode, Luiz. Pode falar. Pode sim. Então, esse é meu primeiro PDI. E, quer dizer, eu já estou na academia há muito tempo, desde o início da primeira live de Diego. Eu sou da divisa de Pernambuco com Paraíba. E olha só, eu trabalho numa clínica. Aí eu tenho uma sala nessa clínica, só que quando fala no PDI, assim, um público-alvo, eu também comecei atendendo criança, adolescente, adulto e por aí vai. Aqui no interior, como é uma clínica, chega de todo tipo. Então, minha dificuldade justamente é essa. Por quê? Porque chega homem, chega mulher, e aí, depois que eu comecei a conhecer a academia e tal, eu parei de atender crianças, porque vi que não é que eu não gosto, é que, como vocês falaram, as crianças que apareciam era mais de orientação de pais. E aí eu fui vendo que não era eu gostaria muito de atender, mas não era, como é que vocês falam, não era o ideal, alguma coisa assim. E aí eu atendo hoje adolescentes e adultos. Mas não coloquei essa coisa de idade e tal. E quando o Diego fala, chega meu coração arde. Eu digo, meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Um público só, porque aqui, como é uma clínica, as pessoas vão aparecendo, vão aparecendo. E tem dado certo, sabe? Aí eu estou continuando assim, porque
não tem um nicho certo, mas tem dado certo comigo. O que vocês acham? Olha só, Luísa, mesmo não tendo esse nicho certinho, percebe que você já está delimitando um pouquinho mais? Já teve ali um público que você conheceu e viu, não quero atender esse determinado público. Então, já é uma forma de ir aos poucos conhecendo, né? Eu sei que gera muito isso, aí eu gostaria de já ter aquilo tudo prontinho, mas aí a gente vai olhando para a realidade, para o momento, para essa construção, né? Então, talvez já tenha sido aí esse começo de ir conhecendo, de ir percebendo, né? Avaliando aí o mercado, avaliando o canal, avaliando o teu lugar profissional hoje, né? Pensando nos horários, disponibilidade, tudo isso vai ser presente aqui para tomar essas decisões que podem ser tomadas aí aos poucos, de acordo com isso que você está conhecendo, está construindo. E é super Tá bom. normal, né? Nesse caso dela, essa identificação ainda não ter acontecido, né? Se você percebeu que criança, por vezes, não quero tanto, adolescente me identifica, adulto também, é o seu estado inicial. Durante ali as tuas experiências, as tuas práticas clínicas, você vai realmente se conectando com o seu público. Pode ser que você continue com os dois, pode ser que isso acabe mudando, tá? Então, isso faz total sentido. Olhando aqui o chat, né, o pessoal também deixou, a Helenice, deixa eu ver, a Janete, pontuou que eu não atendo crianças, ela gosta de atender idosos, casal e adulto, e atualmente está apostando na avaliação neuropsicológica. Então, ela já teve ali uma identificação, tu pode até colocar, Janete, se você não tem acesso ao PDI, você pode descrever essa resposta no teu próprio Word, tu abre aí tua janelinha e já descreve isso como o teu estado inicial nesse momento. Isso já vai te ajudar muito, tá? A Helenice também pontuou que atualmente ela atende homens, mulheres, jovens adultos, adolescentes. Ela não se identifica com criança, então ela já conseguiu perceber ali um público para ela. Não tem faixa etária de idade ainda. Tudo bem também, atualmente você não tem uma idade ali específica, isso vai acontecendo aos poucos. E o nicho é de emagrecimento. Muito bom, um nicho muito bacana, muito procurado. Mas estou estruturando ainda. O emagrecimento, eu fui por conta de ser uma dor minha também. Então, você se identifica com algo que você conhece, como uma experiência, como uma vivência sua. E por você se identificar por ser uma dor sua, isso conecta com essas pessoas e isso pode ser um ponto muito positivo ao seu favor também. Porque os seus pacientes, eles vão entender exatamente que, nossa, essa psi, ela entende exatamente o que eu estou passando. Então, isso já é um ponto a seu favor. Porque as pessoas, elas vão se conectar com você através da tua história, da tua experiência, né? Isso é o que acontece muito na clínica. A Grace colocou, no futuro também quero atender somente adolescentes e adultos, criança é muito bom, mas penso, igual a outra colega. E a Helenice colocou que atendo online, mas recentemente chegou um presencial que subiu logo o espaço por hora, que para mim não é muita vantagem. Perfeito, Helenice, muito bom. Então vocês podem já ir, pessoal, colocando. Aproveitem que a gente está aqui nesse momento de interação e vai preenchendo. E se vocês escreveram no chat, coloca já como a resposta do nosso tópico 2 do PDI. Porque aí lá na frente, quando vocês voltarem, né, fazer essa retrospectiva, vocês vão ver que vão ter algumas mudanças que vão acontecer comigo e com a Bruna. Partindo aí para o nosso tópico 3, para quem você vende a sua solução? Ou seja, quem é esse? Sim, então, isso aí foi o que Ká trouxe lá no comecinho, Ká, você falou aí sobre crianças, atender crianças e aí vender para os pais, né? Então, foi muito disso que a gente já trouxe, que continua sendo importante perceber, né? Para aí trazer de forma estratégica. Exato, perfeito. E aí, então, a gente viu essas 3 perguntinhas, conhecendo aí
um pouco de cada um, né? Então, vejo que vocês já têm essa base, essas respostas, então agora é escrever. Não é só pensar, eu sei com quem eu trabalho, qual público, tá tudo aqui na cabeça. Não adianta ficar só na cabeça, tem que ficar lá no papel, não, lá no Word, no computador, né? Tem que escrever, tem que colocar para que a gente consiga visualizar. Tá, então vamos avançando aí, porque tem mais coisinhas aí para a gente ir analisando. Então, a próxima pergunta, a gente vai entendendo ali o que eu vendo, o que eu resolvo na vida da pessoa para quem você vende, né? O que resolve na vida da pessoa para quem você vende? O produto, a solução que você entrega, né? Então, teve pessoas que já trouxeram aqui o nicho de emagrecimento, né? Hoje, como que é para vocês responderem essa pergunta? Já teve aqui a Marcela falando que é difícil, tem mais alguém que acha difícil? Como que é aí para vocês? Se alguém quiser abrir o áudio ou escrever no chat também pode, tá, pessoal? Fica tranquilo. Então, a Oi, maioria... posso falar? Pode sim. Olha, eu tenho muita dificuldade, né, dessa questão de vender o meu produto. E eu sempre falei o seguinte: ontem, assim, eu sou professora, comecei agora esse semestre a dar aula em uma faculdade aqui em Pernambuco, e eu tive o prazer ontem de levar Diego para fazer uma palestra lá. E assim, eu fiquei com muita pena, porque assim, da minha turma, a turma de 19 alunos, só foram 8 pessoas, né? E assim, na minha percepção, lamentável, porque eu tenho mais de 10 anos de formação, queria muito ter tido essa oportunidade que vocês hoje têm, né? Eu conheço o Diego desde 2019, conheci ele através de uma colega de pós-graduação, de TCC, e assim, ainda não tive a oportunidade de fazer formação na academia, mas também, como as meninas estavam falando, é um objetivo para mim, para 2025. E quando eu comecei, eu sempre, assim, eu fui para a área de organizacional, eu tive uma história bem complexa, porque eu também terminei a minha formação, eu me formei 2 vezes, né, porque eu terminei com um brinde de um filho. Então, meu filho, eu tenho 11 anos de formada, meu filho tem 11 anos também, né? E aí, depois eu passei por um processo de separação e o meu filho tinha 3 anos, e aí eu já trabalhava com psicologia, mas como consultoria na área de organizacional, mas tive muita frustração, né? Tentei montar uma consultoria para mim, mas não consegui, muito pela questão da minha questão emocional, né? Também de ter que cuidar de 2 crianças e uma série de fatores emocionais que vocês aí imaginam. E hoje, então, assim, aonde chegava a oportunidade para mim, eu ia, né? Comecei trabalhando em uma clínica, plano de saúde, recebia R$ 9. E há 2 anos eu disse assim, não é para mim. Aí comecei a trabalhar em uma outra empresa de saúde aqui no estado, que tem eu sou daqui de Pernambuco, né? Lógico. E aí a gente atendia 60 pessoas, né? E quando foi agora em julho, todas nós fomos demitidas. Era 60 pessoas por semana, e a gente teria que terceirizar, né, CPJ. E aí assim, eu chutei o pau da barraca, né, assim, confiando em Deus e na esperança, assim, porque eu amo trabalhar com psicologia, eu amo o que eu faço. Então, eu tenho uma experiência em fazer palestra, mas eu acredito que muitas das questões emocionais minhas me trava, sabe? E quando você diz assim, vou vender um produto, eu não sei vender meu produto. Hoje eu defini o meu nicho para emagrecimento, porque assim, eu tenho algumas pacientes, algumas pessoas, né, que já me procuraram com essa indicação de emagrecimento, e eu não sei, assim, estruturar o meu Instagram, o que vocês falaram aí, né, essa coisa de eu até consigo conectar as pessoas, porque eu acredito que eu levo muito essa coisa do natural, de ser bem natural. Então, eu tento fazer isso e eu vejo que, apesar de eu fazer pouco, quando eu tenho um bom engajamento, para quem não é constante.
Mas quando você fala assim, vender produto, até para mim fazer uma publicação assim no feed, eu fico, como é que eu vou fazer, sabe? Trava tudo, trava tudo. E eu já digo, olha, se for para mim vender, eu vou assim, eu não sei nem me vender, eu sempre falo isso, né? E eu acho que eu tenho que começar a mudar essa frase, né? De que assim, é como ontem tinha lá na palestra, né? A gente é ciência, mas a gente também é profissão, né? E aí quando a gente está começando, a gente tem que fazer um monte de coisa, que é só a gente, que não dá para a gente contratar outros profissionais, né? Exatamente. Entender ali o nosso serviço como um produto, né? Então, é um serviço que tem ali todas as características, né, de um produto. Então, para vender esse produto, a gente precisa conhecer, né, qual que é o produto, qual a solução que esse produto ali entrega. E para a gente, enquanto psicólogo, tem isso desde, né, uma construção ali, faculdade, esse receio do vender, porque ainda é muito forte, é muito próprio aquele ajudar, aquele serviço, né, assistencialista, aquilo que fica ali, e aí, às vezes, trava um pouquinho, né, nesse vender, mas que é um serviço, né? Então, a psicoterapia individual é um produto. A psicoterapia para casais é um outro produto ali. Então, aqui, nesse primeiro ponto, a gente vai estar identificando o que eu vendo. Palestras, né? Também, quais que são os meus produtos hoje? Né? Trazendo um pouquinho de mim hoje, meu produto principal é a psicoterapia individual, e aí a gente vai caracterizando esse produto, a gente vai entendendo o que esse produto entrega, o que ele resolve na vida das pessoas, né? Então, a reflexão aí para cada um, ir fazendo, e aí uma ferramenta, uma estratégia que pode ajudar na elaboração aí disso, é pegar ali quem está na academia, quem tem ali o plano que tem acesso aos dieguitos, pegar, colocar todas as ideias, colocar a pergunta, colocar a ideia que você tem sobre o que você acha que é o seu produto, que é o que você vende, e conversando com o dieguito, né, que é a inteligência artificial aí da Academia Serpici. E aí, entendendo, até fazer essa construção ali do que eu resolvo, do que eu ajudo os meus pacientes. Ô, Bruna. Pode falar, Luísa. É a Helenice que falou, foi? Foi. Então, deixa eu falar para a Helenice. Helenice, eu tenho 8 anos de psicóloga. E assim, se você ficar sozinha, não dá certo. Tem que entrar em algum lugar, e o lugar realmente é a academia, porque na academia tem tudo, sabe? Quando eu não tinha academia, eu vivia perdida, sem saber o que fazer. Então, assim, como eu já estava no Instagram, mas na verdade não estava no Instagram, eu tinha vergonha, passou a pandemia todinha, eu não fiz uma live. Mas aí o presencial aqui é muito forte, e aí eu estou no presencial e estou no online. E aí eu pude perceber que se você não tiver um grupo, você não consegue sozinha. Dá muito medo, dá muita incerteza, dá tudo. E na academia, você, assim, além de você aprender, você tem pessoas que podem indicar outras pessoas para você. Então, assim, e o preço R$ 100. Então, é ouro puro dado assim, de graça, vamos dizer. Porque como você não está e outras pessoas também daqui não tá, eu também não estou ganhando nada para falar isso, viu? É porque realmente faz diferença na minha vida. E eu sou dona de casa também, tenho 3 filhas, trabalho com a psicologia, vivo hoje da psicologia. Comecei cobrando R$ 30, R$ 40, e hoje eu já consigo cobrar R$ 100. E numa cidade pequena. Então, eu comecei, faz 1 ano que eu estou no Instagram ativamente, e eu pensava que eu ia ter que pagar as pessoas para fazer, e tinha que gastar muito, e simplesmente eu disse, sabe de uma coisa, eu vou usar o que eu tenho, eu vou ser eu. Então, eu comecei dando bom dia, todo dia, mostrando minhas plantas, e as pessoas comentavam, e aí eu fui percebendo, e aí na academia eu fui tendo mais força, mais coragem, fui estudar. Eu não sou também aquela pessoa que, 100%, como o Diego fala, não é só TCC, eu também estudo outras coisas também, porque ajuda.
Mas a academia é esse suporte que a gente precisa. Para quem está sozinho, eu falo para minhas amigas, vocês estão esperando o quê para entrar na academia? Minha gente, vocês, olha, vamos comigo. Então, cada ano que tem encontro presencial, eu levo uma. Aí levo outra. E a minha Luísa. Então, assim, para mim é super importante. Ficar sozinha não dá certo. Não dá certo. E esses encontros aqui no sábado é muito bom. Eu tô aqui, ó, lavando roupa, fazendo as coisas de casa, e tô aqui escutando, porque se a gente não se ajudar, foi o único lugar que eu tive acolhimento. Porque aqui na minha cidade ninguém quer ajudar ninguém. Então eu disse assim, sabe de uma coisa? Eu não vou ficar nesse lugar, não. Já que nenhuma psicóloga ajuda outra psicóloga aqui, eu vou sair, vou para fora. Então, é isso, eu consegui amigos, eu converso com muitas pessoas, falo com o Diego também, não sou da formação, não sou da mentoria, mas estou aqui na academia. E já faz desde o início, desde o início. Então, eu tenho 49 anos. Quando o Diego falou assim, quinta-feira, não sei qual foi o dia. Ah, a academia o pessoal que está aqui é mais ou menos até 45. Aí eu disse, meu Deus, ele nem sabe que eu vou fazer 50. E tem me ajudado muito, então seja bem-vinda mesmo. Assine, porque vale a pena. Gente, vocês viram aí essa é a resposta do número 4. Produto e a solução do produto. E é basicamente isso que é a resposta do nosso produto. A Luísa, ela deu uma aula de como que vende um produto. Então, ela ensinou ali pra gente como que o produto funciona. Com os resultados, né? Exatamente. Então, é isso que a gente precisa deixar descrito ali. O que você está vendendo? Psicoterapia online. Essa psicoterapia online faz exatamente o quê? Qual que é a solução do seu trabalho? Redução de ansiedade, controle de estresse, auxílio ali no emagrecimento. Então, por vezes, isso é a solução. A Luísa entendeu que a academia era um produto. A solução, se desenvolver profissionalmente, network, que é isso que a gente está fazendo, se desenvolver um raciocínio clínico, se expor. Então, isso é estratégia. Então, é uma boa resposta para vocês colocarem aí. E ele disse, como eu já falei lá no chat, por mais que a psicologia ela seja um trabalho muito só, né, que é você e o paciente, mas a gente não precisa caminhar sozinho, fazer dessa caminhada solitária. A gente pode todo mundo caminhar junto. Todos nós podemos nos ajudar. Aqui é um dando a mão ao outro. Não tem ninguém melhor do que ninguém. Que todos nós estamos no mesmo bar. Perfeito. E Luísa trouxe também, não sei se vocês perceberam, mas ela falou sobre o canal também, né? Sim. Então, ela falou ali do Instagram, mas ela falou também, eu vou usar o que eu tenho, né? Então, ela tem aí um network. Então, ela encontrou na academia esse network também, né? Então, ela falou ali sobre nos grupos, indicações, né? Então, o network, ele pode ser encontrado ali em um canal nas redes sociais, em um canal aqui. O que a gente está fazendo aqui, né? Vocês estão falando sobre o trabalho de vocês, a gente está se conhecendo, a gente está construindo uma relação, né? Então, quando surgir ali um paciente, eu vou pensar em profissionais que eu conheço para indicar, eu vou pensar ali no trabalho de Luísa, no trabalho de Gilto, de Paulo, Helenice, né? E aí a gente vai construindo esse canal também em diferentes espaços e entendendo qual canal está trazendo resultado, qual canal que é importante, né? Permanecer ali e investir mais. E Luísa trouxe também até a resposta da pergunta 6. Como você cobra o seu mercado pelo uso do seu produto? Ela colocou que, entendendo a realidade dela ali no comecinho, ela começou a cobrar um valor social, né, um valor ali que é possível para o público dela, conhecendo a realidade, e aos poucos foi, né, mudando de forma estratégica, de acordo com a disponibilidade ali de vagas, né, de acordo com o movimento que ela vai percebendo nesses canais, né? Então, tudo isso é uma forma de ir pensando o estado atual.
Então, eu entendo que a gente quer muito chegar ali no desejado, que a gente já quer até planejar esse desejado, né? Ah, eu quero atender paciente X com valor X, mas calma, calma. Antes, o que você está atendendo? Antes, qual o valor que você cobra? Como que você cobra? Eu esqueci. Como que é o nome da esposa do Gilton? Jéssica, eu acho. Ela falou, é a Jéssica, ela falou sobre uma dor, né, tem um paciente ali, o paciente desmarca, né, como que é, então, que está sendo esse modelo de cobrar, né, o pacote, como que está ali, tem um contrato terapêutico, né, então tudo isso a gente vai entendendo, a gente vai se adaptando. Isso é sempre Nossa, estruturado quem aos nunca? poucos, né, Bru? A gente vai fazendo essa Sim, construindo sim. realmente nosso profissionalismo ali aos poucos, quando a gente vai se identificando, né? Porque, por exemplo, quando eu comecei no mercado de trabalho, eu cobrava basicamente o valor que a Luísa expôs. Então, eu iniciei ali cobrando R$ 30 de paciente. E aí, aos poucos, que eu ia me desenvolvendo, que eu ia vendo como que estava o meu produto, que isso foi realmente aumentando, que eu fui, né, de fato, aumentando a minha tabela. Mas, a princípio, eu entendia que o meu mercado era esse. Eu cobrar um valor mais acessível, por vezes era um público que eu queria atender, e depois que eu fui entendendo que eu estava me desenvolvendo e que eu poderia, sim, atender um outro público. Porque às vezes a gente já quer ir direto para um valor maior, né? Não é vergonhoso a gente atender um valor acessível. Tudo bem, se você cobra o seu valor aí de uma forma mais social. Depois, quando a gente entender ali que a gente pode aumentar, que a gente pode abrir essa agenda para pessoas com um valor um pouco maior, a gente encaixa isso na nossa agenda. Então, esse network nos leva para esse tipo de caminho, né? Quando a gente tem essa interação, como a dona estava falando, a gente realmente vai se posicionando e tendo a indicação, que foi o que a Jéssica tinha perguntado no início. Tá, mas como que essas pessoas chegam? Como que eu faço para ter X clientes? Network pode ser uma boa indicação. Você está em um ambiente que te ajuda, em um ambiente que reconhece o seu trabalho, em um ambiente onde você pode vender o seu produto e aonde as pessoas elas podem te ajudar. Isso é um meio de você, de fato, se destacar ali. Quer completar alguma coisa, Bruna? Uhum. Não, perfeito, é exatamente isso. Né? Então, quem está com seu PDI já avança nessas perguntinhas também. Né? Vão colocando aquilo que vem de ideia, né? Aquilo que vocês já conhecem, já sabem, e depois, aos poucos, vocês vão reorganizando ali. E aí, acho que a gente já falou né, a gente já trouxe aqui todas as 3 perguntinhas. Acho que a gente já pode avançar para ver agora. Você considera que está em um bom mercado? A outra perguntinha. Né? O mercado, lembrando, é quem compra o seu produto. Vocês acham que estão em um bom mercado? Você considera também que tem um bom produto? Você está vendendo o produto certo para a pessoa certa? Como que foi para vocês responderem isso? Ou para quem está pegando agora, como que é para vocês pensarem nisso? Pensar no mercado, no produto e no canal, né? Se está sendo vendido o produto certo para a pessoa certa. Quando a gente fala sobre esse mercado, a gente precisa entender que, além do mercado, aonde a gente está inserida. Porque foi exatamente isso que a gente estava falando anteriormente. Por exemplo, hoje eu estava atendendo, quando eu comecei no início, há um ano atrás, valor acessível. Então, o meu mercado era ali trabalhar com pessoas em valor acessível, pessoas que precisavam realmente do atendimento. Então, o meu mercado era aquele público, para pessoas de valores sociais. O público que valoriza também o meu trabalho, um público que também tem esse compromisso. E aí, a longo prazo, a gente vai, de fato, ali se encaixando dentro de um público com um valor um pouco maior, entende? Então, a gente precisa identificar essas pessoas. Chegou um cliente para você,
Como que é o perfil desse cliente? É um perfil onde vai contratar em valor acessível, uma pessoa que só consegue te pagar lá R$ 30, R$ 40. Ok. Então, você entende que você conseguiu acertar esse público para um pouco mais acessível. Karina, eu consegui atingir um público onde, por vezes, paga ali um valor melhor, um valor mais mediano. É porque tem o acessível e tem o social. O social, na minha percepção, é ali R$ 20, R$ 30, um acessível, acredito que seja R$ 50, R$ 60, onde uma pessoa não consegue pagar. Você entende que você atingiu esse mercado e, através disso, eu posso ter um público maior também nesse mercado, porque a gente precisa observar o teu produto. Você consegue perceber que você se desenvolve durante os seus atendimentos, você está dando resultado para o teu público também, o seu produto, que é a sua psicoterapia, ela está funcionando para o teu cliente, para que você receba também indicação. Então, é você parar para analisar o perfil do público que você atende e identificar também o seu produto, a forma como que você trabalha, a forma como o seu paciente ele te vê. Como que vocês enxergam hoje o mercado de vocês? Vocês já conseguem identificar isso? Vocês acreditam que estão em um bom mercado ou vocês não conseguem analisar isso? Coloca aí no chat ou se alguém quiser falar. E essas perguntinhas que envolvem mercado, produto, canal, para algumas pessoas ainda está sendo um conhecimento novo, né, inicial. Então, tudo bem, a gente vai se aproximando aos poucos mesmo, entendendo aos poucos o que é um canal, um produto, um mercado, né? Então, lá no próprio PDI tem algumas sugestões de ideia, né? Não é aquilo que você vai colocar ali, mas é uma forma de fazer com que você traga aquela resposta, entenda a pergunta e construa a sua. Né? Então, entender aí esse público, entender aí não só o produto, mas também esse mercado, né? Mas também aquele lugar ali onde está sendo vendido e como está sendo vendido. Perfeito. Alguém tem dúvidas sobre esses pontos? Acho que a gente pode ir para o 9, né? Porque a gente já falou sobre o produto e a solução. Você está vendendo o produto para a pessoa certa? Entra muito naquilo que a gente conversou no início, né? Eu, no início da minha carreira, quando eu me formei, eu queria atender criança, mas eu não sabia vender para os pais dessa criança, né? Então, isso acabava dificultando e me deixando mais frustrada. Por exemplo, a Helenice anteriormente pontuou que ela gosta muito do público, por exemplo, de emagrecimento. Então, ela vai oferecer esse trabalho para esse público em específico. Caso ela queira abrir outros leques, outras oportunidades, né? Vou atender um público que fala sobre depressão. Então, ela tem foco ali para a depressão. Então, por vezes, a gente tem que identificar: será que eu estou me conectando exatamente com as pessoas certas? Será que realmente o meu produto está sendo direcionado para essas pessoas? No meu caso, né, não sei para a Bruna hoje. No meu caso, eu vendo produto para pessoas ansiosas e também trabalho muito com a questão da depressão. Então, eu tento sempre ali ter essa venda voltada para esse público, para o público da faixa etária que eu já consegui identificar durante um tempo, e também com a demanda em específico. Trabalho com a TCC, que é o meu produto, psicoterapia online, e direciono esse produto para esses perfis. Para você também foi assim, Bruna? Essa identificação sobre como você estava me vendendo? Uhum. Exatamente, né? Então, quando eu peço no meu público, eu vou trazer ali em conjunto o produto também, né? Quando a gente faz aquela reflexão das dores, da solução, né? Então, eu trabalho com público feminino, mulheres, né? Então, uma das minhas principais demandas continua sendo ansiedade, insegurança, né? Então, questões voltadas ali para a regulação emocional com ou sem psicopatologia. A gente vai adequando, né? Entendendo aquilo que está coerente, que
segue funcionando. E alguns exemplos, né? A gente pode estar pensando nos exemplos que não faz sentido, sobre vender o produto certo para a pessoa certa. Teve alguém, né, que trouxe novamente o nicho de emagrecimento. Como que a gente vai vender o nicho de emagrecimento para criança, vender algo para criança, sendo que o mercado seria ali os pais. Então, vários exemplos assim que a gente vai construindo, percebendo que não é coerente. Então, a ideia aqui é compreender a coerência do produto com as necessidades, né, do público, aquilo que esse público busca. Acho que essa é a ideia central, né, que ajuda a responder essas perguntinhas aí. Perfeito, meu. Vamos partir E para a aí? 10ª pergunta. A gente vai já chegar aqui na perguntinha da Helenice. Ela colocou sobre ter dificuldade em fazer avaliação social. Né? Então, a gente vai chegar lá na perguntinha sobre precificação. Então, aqui, 10, 11, 12, a gente vai avaliar os canais de distribuição, o modelo de precificação e entender ali se esse modelo com qual você ganha dinheiro é o melhor. Ele incentiva a desenvolver e melhorar seu produto? Ele incentiva o seu cliente a continuar consumindo o seu produto? Né? Então, a Vera colocou, nunca tinha pensado em fazer um PDI. Olha aí, então a gente vai começar a pensar, vai começar a construir. Sim, tira um tempinho e tenta responder ali as primeiras perguntas, que isso já vai te ajudar também. E aí, nessa 10ª pergunta, né, Bruna, entra muito no que a Luísa falou sobre o network, né? Às vezes a gente tem dificuldade para se posicionar ali no Instagram, como ele disse, de montar no Instagram, fazer um feed bonito, para as pessoas terem um interesse maior. Se você tem essa dificuldade, você percebe que não consegue, vamos tentar um network. Que network? O BBB. Boca a boca. Então, se expor, fazer conexões com outras pessoas, tentar ali criar uma rede, conversa com um psique, conversa com outro psi ali, tem esses momentos de interação, entra no desafio, conversa ali no chat, para as pessoas te identificarem, para as pessoas te conhecerem. Porque isso, por vezes, se torna, sim, um bom canal para tu vender o teu produto. Porque pensa só, você trabalha aí com um público de ansiedade, no meu caso. Mas para as pessoas entenderem que eu trabalho com ansiedade, elas precisam me conhecer também. Então, como que a Bruna, por vezes, vai indicar o meu trabalho para alguém que precisa de uma psique que trabalha com ansiedade específica, sendo que, por vezes, ela não conhece, nem me conhece também para indicar. Então, quando a gente faz essas relações, a gente cria esses vínculos, a gente entra nesses momentos para a gente interagir com outros profissionais, a gente entende, sim, que funciona. Esse momento, funciona esse BBB, de superindicação. Então, é importante vocês se conectarem com outras pessoas. Às vezes a gente fica um pouco ali receoso com a exposição, de falar sobre as nossas dores, de contar um pouquinho da nossa história, mas tenta um pouquinho que isso vai funcionar, vai aos poucos dentro da tua realidade, porque isso pode te ajudar a levar realmente o teu produto para o mercado e você ter uma quantidade boa de pacientes e, de fato, conseguir viver somente da psicologia. Então, você tem que observar quais canais que funcionam para você. Funciona o Instagram? Investe no Instagram. Tráfego pago, Karina, para mim faz total sentido. Então, investe no tráfego pago. Karina, para mim funciona participar de clube do livro. Então, vai lá para o clube do livro. Karina, funciona estar nesses grupos que vocês fazem. Então, esteja presente nesses grupos, para que você realmente consiga vender o seu produto e as pessoas elas te conhecerem para te ajudar. Uhum. Perfeito. E avançando para a próxima pergunta sobre precificação, uma estratégia também compartilhar aqui com vocês para fazer essa avaliação social, né? Como que eu faço e muitos de nós na academia, a gente utiliza um questionário antes do primeiro encontro, né? Eu titulo como um cadastro inicial ali de pacientes para
primeiro atendimento. Então, nesse formulário, tem algumas perguntinhas, dados pessoais, né, mas também tem ali algumas perguntinhas sobre o que deseja trabalhar em terapia, né, perguntinhas sobre objetivos, mas também entender ali toda a realidade do paciente. Então, tem perguntas sobre o contexto profissional, educacional, salarial, entender ali quanto que o paciente ganha, qual que é a realidade dele, ele é o principal ali na renda da família, quantas pessoas moram com esse paciente, quantas pessoas dependem dele, né? Então, isso é avaliar o contexto socioeconômico, perguntar, conhecer. Uma ferramenta que pode ser utilizada é um questionário, né? E aí, quando você já conhece essa realidade socioeconômica, você vai conseguir melhorar ali aquele modelo de precificação. Se você tiver disponibilidade para atendimento social, por exemplo, alguém que recebe um salário mínimo, e aí você coloca o valor justo, que a gente chama, né, a partir de R$ 100, quem recebe o salário mínimo vai ser mais difícil conseguir dar continuidade, comprar ali o teu serviço, né? Então, faria sentido para você reduzir o valor e possibilitar a continuidade desse paciente? E aí é quando você vai analisar, né, a sua disponibilidade. Tudo bem, eu quero atender o público que pague esse valor, mas enquanto eu não chego nesse público que pague esse valor e eu tenho disponibilidade de horários, será se não seria estratégico eu iniciar com valor social acessível que irá contribuir tanto no crescimento gradativo quanto principalmente no desenvolvimento, né? Então, ao invés de ficar sem pacientes, esperando ali por aquele que pague esse valor maior, será se nesse período de tempo você não poderia se desenvolver, né, fazendo essa construção aí para aos poucos e ajustando esse valor conforme a disponibilidade, conforme todo esse contexto aí da realidade de cada um, né? Então, uma sugestão de uma ferramenta que a gente pode estar utilizando para fazer essa avaliação socioeconômica do formulário, mas que pode também ser no primeiro encontro, conversando, perguntando, fazendo ali uma entrevista semi-estruturada, que a gente já faz para conhecer o paciente, mas pode ser seguindo aí um pouco desse meio. Muito bom. Indo aí para a nossa última perguntinha, né? A Bruna falou um pouquinho sobre a precificação, ela falou um pouquinho também sobre o formulário que você identificar ali, a classe social também, que o seu paciente, por vezes, ele está, né? Às vezes ele pode ser um CLT, e aí, consequentemente, ele vai precisar ali de ter uma proposta, né, de atendimento com um valor um pouco mais acessível, tá? Então, isso é muito comum de acontecer. Na última perguntinha, né, que a gente deixou para vocês, o modelo com o qual você ganha dinheiro é o melhor? Ele incentiva a desenvolver e melhorar o seu produto? Ele incentiva o seu cliente a continuar consumindo o seu produto? Então, é uma pergunta aí. Uma não, né? São 3 perguntas que você realmente precisa parar e analisar. Tá, esse modelo que hoje eu ofereço no meu produto, a forma como eu estou entregando ali esse produto, ele me ajuda a ganhar dinheiro? A ganhar dinheiro, gente, não necessariamente, claro, quem não quer aqui, vamos ser sinceros, ganhar, né, os seus 20k, os seus 10, não vou pôr nem 20, os seus 10k, seus 5k, aí, mas a gente precisa entender a forma como você hoje está vendendo esse produto. Será que está sendo bacana? Será que esse produto, se ele precisa se desenvolver? Esse produto a gente diz terapia, a psicoterapia, ela está tendo um bom desenvolvimento, a gente precisa melhorar a eficácia do cliente, a gente precisa realmente melhorar esse plano de tratamento, porque por vezes é isso que traz o resultado e é isso que acaba trazendo também o nosso desenvolvimento financeiro, a nossa renda aumenta.
Eu tenho um bom produto. Então, se eu tenho um bom produto e eu consigo oferecer ele para o meu cliente, consequentemente, esse produto está ajudando o meu paciente a ele melhorar. Então, ele se desenvolve. De fato, o meu paciente está tendo resultado, porque o nosso paciente também é o nosso canal. Então, é onde a gente também consegue ali ter indicação. Então, a gente tem que parar para analisar. A forma como eu vendo, a forma como eu entrego, ele incentiva esse desenvolvimento, ele me ajuda, de fato, a melhorar. Ele incentiva o teu cliente a continuar consumindo, que é algo, Bruna, que acaba acontecendo muito, que a gente discuta, né? O paciente começou, mas ficou muito pouco tempo. O paciente não estava motivado, o paciente, por vezes, não quis, ficou nem 2 meses. Aí a gente precisa entender a realidade do paciente, claro. Será que ele não passou por um aperto? E aí a terapia foi a primeira alternativa para tratar? E avaliar também o seu produto. Como que está o teu produto? Será que esse produto ele está funcionando? Será que realmente o teu produto, a tua terapia, esse plano de tratamento está dando resultado para o teu paciente, para ele continuar no tratamento até que você tenha essa alta? Então, realmente, é uma pergunta que você precisa parar, tirar um tempo para você entender. Às vezes você pode estar ali entregando um produto que ele precisa ser melhorado só mais um pouco, para que esse cliente ele continue consumindo o teu produto e que ele indique. Karina, mas o paciente, ele ficou 2 meses, 3 meses, significa que eu sou uma péssima psicóloga? Claro que não. Não é que você seja ruim, não é que você não seja capaz, não é que você seja suficiente. Mas pode ter sido uma questão pessoal dele, e não necessariamente seja algo aderido a você, que você, por vezes, não está conseguindo fazer evoluir. Isso entra aí uma vertente muito grande. Mas é importante vocês avaliarem o produto que você está vendendo. Esse produto, ele gera resultado no teu paciente, ele motiva o teu paciente e ele traz, de fato, resultado. Se você conseguir perceber que isso está acontecendo de uma forma positiva, consequentemente, o seu ganho financeiro ele também vai ser muito bom. Faz sentido isso para vocês? Perfeito. E aí, para ser mais concreta, quando a gente traz um outro exemplo, os pacotes de sessões. Pronto. Pensando na continuidade, né? Quando você estabelece ali em um contrato terapêutico que exige essa comunicação, né? Então tudo vem desse manejo, desse diálogo, desse comunicar, né? Que não é um serviço ali somente do ajudar, né? Então a psicoterapia ela contribui muito, ela traz ali toda aquela transformação, né? A gente deseja muito ajudar, contribuir com a vida do outro, mas a gente precisa receber, né? Para continuar ajudando. Então a gente tem que ver ali nosso trabalho como um serviço e que é importante, necessário um contrato, né, que envolve esses combinados. Então, quando eu falo sobre pacote de sessões, pode ser uma estratégia aí pensada nessa organização financeira do seu paciente também, né? Então, pagar ali as 4 sessões em um pacote antecipadamente, com esse objetivo de, eu vou permanecer com esse paciente já com essas datas marcadas, envolve a organização, eu sei que eu vou atender naquele horário, e os combinados também sobre reagendamentos, né? Então, Jéssica trouxe aqui, o paciente desmarca em cima da hora, e aí vou ficar sem o pagamento da sessão, e aí cabe esse ajuste, essa tentativa de ver, será se não caberia aí estabelecer alguns combinados, pensar aos poucos, né, uma forma que fique confortável para você, enquanto profissional, que seja possível ali para o paciente, que envolve esse compromisso também, né? Então, tudo isso entra aí na perguntinha 12 também. Uhum. Hoje, atualmente, pessoal, vocês também praticam de pacote mensal? Para quem faz atendimento já? Ou, por vezes, vocês só cobram de forma individual? Alguém quer falar? Me sente confortável? Porque, como a Bruna falou, é muito importante quando a gente tem esse pacote mensal,
Eu até falei isso hoje mais cedo para ela no início do nosso encontro, que anteriormente no meu primeiro PDI eu não cobrava pacote mensal, eu cobrava sessões individuais. E aí acontecia basicamente o que a Jéssica tinha pontuado. O paciente desmarcava de última hora, e aí eu ficava esperando. Por eu não entender sobre o pacote mensal, consequentemente ali eu tinha aquela hora ali um pouco perdida. Claro que a gente tenta remanejar o horário que foi desmarcado. Mas hoje eu me organizo melhor financeiramente, oferecendo meu produto como forma de pagamento mensal. Cobra ali as 4 sessões, já deixo marcado para o paciente. E aí, caso o paciente ele não consiga estar presente, no contrato em si que eu ofereço para o meu cliente, eu deixo lá explícito sobre essa remarcação. Entende? Então, eu não perco tanto assim. Claro que isso a gente vai aprendendo aos poucos. Sabia disso? Não sabia. Vim descobrir isso bem depois. Tive prejuízo, mas foi ao longo do tempo que eu fui conseguindo aprender que o pacote ele funcionava para mim. É uma boa estratégia também que a gente deixa de dica para vocês hoje. Ai, eu vi aqui no chat que as meninas também pontuaram. A Dani, ela faz das duas formas, pacote e pagamento por sessão, muito bom, Dani. O bom do pagamento em pacote mensal, você se organiza financeiramente, né, Dani? E também o teu paciente, ele tem uma organização financeira, porque ele já entende que, pera, tal dia eu tenho que pagar a Dani um valor X. Então, ele já se organiza, já se programa para isso. E a Paula falou que está querendo migrar para pagamentos mensais. A maioria dos pacientes são sessões avulsa. É algo, Paula, que você pode conversar, sabe? Aos poucos com os teus pacientes. Porque, por exemplo, quando a gente vai fazer essa troca, o que eu fiz? Eu conversei com os meus pacientes, que olha, a partir de agora eu vou ter essa troca. Anteriormente a gente trabalhava de forma individual, você pagava a sessão antes de vir, e agora eu vou trabalhar a partir do mês tal, do dia tal, com um pacote mensal. E aí eu estabeleci ali com o paciente um dia específico, para que ele, de fato, conseguisse pagar. Porque às vezes é um CLT, aí só recebe no 5º dia útil, ou então no 15º. Então, eu conversei ali com o meu paciente e falei sobre essa troca. É importante, gente, a gente também ter esse diálogo com o nosso paciente, para não pegar o paciente muito de surpresa. O paciente, espera aí, já vai ser esse pacote esse mês? Como assim? O que eu tenho que fazer? Então, não, você vai preparando o paciente aos poucos, né? Você vai ir conscientizando. E aí, quando estava chegando próximo, Paulo, a essa troca, eu contei para o paciente, olha, lembra que a gente já conversou sobre isso? Vou te entregar aqui no contrato, vai estabelecer sobre isso. O pacote nos ajuda bastante. Né? Então, é uma boa ideia aí que possa funcionar para vocês também, para quem não utiliza. Perfeito. E aí, é claro, a gente vai pensando nisso, preparando, o paciente comunicando, mas também entendendo ali que não necessariamente de forma rígida, e agora vai ser sempre assim, né? É importante conhecer ali, até para não ter esse espanto por parte do paciente, né? Esse manejo aí de, em alguns momentos, tudo bem, flexibilizar aqui, mas continuar pensando nesses ajustes, né? Luísa, pode falar. Então, eu também passei muito tempo cobrando só aquele preço, né? Mas aí depois eu vi que o pacote ajuda muito. E justamente faz um ano que eu comecei, então aos pouquinhos eu estou entrando nessa questão de pacote, porque hoje mesmo eu estava conversando com a minha filha. Esse ano eu levei 3 calotes por conta desse Pix, aquele negócio assim, eu vou para terapia e aí quando chega na hora da terapia, quando chegar em casa eu faço o Pix, no caso do presencial. Aí é uma pessoa que já vinha pagando certinho, 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 e de repente a pessoa faz isso. Aí então eu vou ser mais esperta, porque a gente acredita nisso, né?
E aí, eu acho que todo mundo já passou por essa, mas aí eu comecei a perceber que é melhor em pacote, porque justamente por conta disso, né? Eu explico muito bem, né? Que eu também tenho despesa, também, assim como ele que paga, também estou explicando assim. Olha, quando a gente vai para o dentista, a gente paga antes de ir para o dentista. Então, todos os médicos são assim. Então, se você achar melhor em pacote, até eu diminuo o preço também para pagar, para ficar melhor para pagar antes. Então, eu ainda estou começando nessa questão de pacote, tem umas 4, 5 pessoas, mas aí é o meu sustento daquela negociação que eu vou ter aquele dinheiro no final do mês. Mas como também eu atendo mais presencial e no online eu estou entrando agora, o pessoal do presencial gosta muito de pagar na hora, na sua frente ali. Mas às vezes você está esperando outro paciente, aí acontece alguma coisa e sai. Foi nessa saída que eu perdi. Não, quando chegar em casa eu faço. Aí a pessoa ia para casa, não lembrava, mandava mensagem, 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 encontrava na rua, porque cidade pequena se encontra e a pessoa fica ali. Então, assim, a partir do ano que vem, eu vou organizar já para quem está ficando e tal, isso, porque é muito importante para a gente, né? Esse receber antes, e se a pessoa não vir, porque às vezes acontece da pessoa, eu não vou para terapia, que vou fazer minha unha. Hã? Como assim? Então, isso acontece, comigo acontece menos, mas esse ano eu tive 3 pessoas assim que eu levei esse calote. Eu digo, não acredito, não. Mas aí o ano que vem já é uma ajuda para que eu organize essa parte, que é bem complicado, né? Essa coisa de pagamento. Mas eu também faço uma coisa que eu vou falar aqui, né? Eu tenho um projeto social com uma comunidade católica. E aí as pessoas que chegam para mim, que não têm condições de pagar o particular, eu já encaminho para esse projeto. Então, assim, eu sempre falo, né? Comigo ninguém vai ficar sem terapia. Pode entrar em contato, porque se você não tiver condições no particular, eu encaminho também para o social. Aí isso tem ajudado muito, porque as pessoas já vão com esse objetivo a perguntar quanto é. Aí quando a pessoa pergunta, que eu explico tudo, não dá para mim não. Aí eu digo, não tem problema não. Tem um projeto que atende, eu também atendo lá. E aí quando a pessoa só quis saber mesmo o preço, e só quis saber do seu trabalho, não vai. Então, essa estratégia para mim tá sendo muito boa. Que bom, fico feliz, Luísa, com os seus depoimentos hoje aqui. Muito obrigada por compartilhar um pouquinho aí sobre a sua história, sobre como está sendo para você também, tá? Meninas Ari, e... Pode falar, meu bem. posso falar rapidinho? Pode. A minha maior dificuldade também tem a questão do reajuste, mesmo que a gente coloque lá no contrato, meus pacientes, todos eles eu faço contrato, mesmo que venha de indicação, tipo, a minha amiga indicou a prima, sabe? Eu faço contrato. Eu sei que lá no contrato tem dizendo, né, a questão do reajuste após um ano, tudinho, mas há um peso para mim, sabe, de Sim. falar sobre isso. E também, eu acho que todo psi, né, conhece o PSIMIT, né? Sim. Principalmente quem começa logo, né? Então, eu comecei a atender pelo PSIMIT, e aí chegou uma pessoa para mim, né, uma paciente que hoje ela já nem está mais tão regular, e aí eu comecei a perceber que é o que a gente vai fazer um ano que a gente está junto, e ela chegou na sessão a R$ 30, né? E aí identifiquei que ela era farmacêutica. Aí, à medida que a gente foi evoluindo, aí assim, a família dela ela é da Bahia, e a família é toda envolvida em política, na política, a irmã é vereadora, tal, não sei o quê. E durante todo esse tempo, eu acho que durante o tempo que ela está comigo, ela já fez umas 6 viagens, assim, para Rio Grande do Sul, para não sei o quê, sabe? Várias viagens, assim, cara, e eu estou aqui ganhando R$ 50 pela sessão dela, sabe? E eu não sei aumentar essa sessão, porque veja, uma pessoa que vive viajando, ela tem um meio social que
é diferenciado. E eu disse assim, eu me ferrei e não sei sair desse círculo. Mas, Helenice, você falou aí que tem no contrato, né? Isso, tem no meu contrato. Uhum. Para fazer quando o reajuste? Você já viu? O reajuste dela está previsto para novembro. Novembro agora. Uhum. Você já pode começar a psicoeducar. O que você já pensou sobre isso? Pensei em nada que eu travo, eu morro de vergonha. Quem nunca? Aí você pode começar a psicoeducar sobre a cláusula do seu contrato, sobre o reajuste, sabe? E aí você identificar qual vai ser ali o reajuste que você vai fazer. Se existe um percentual que você tenha estabelecido no contrato, e se não, você vai conversando, você vai identificando ali junto com ela sobre esse valor. Pode ser uma boa estratégia, você chamar esse paciente para resolver esse problema junto com você, entende? Uhum. E aí, Entendi. uma estratégia que eu também uso, Helenice, para diminuir um pouquinho o peso, sabe? É colocar ali, puxar o contrato. Eu gosto de fazer renovações, né? Pedir vamos ali, envio novamente o contrato, permanece os mesmos combinados e tal, aí com ênfase ali, se tiver algum ajuste. E aí eu envio uma mensagem inicial, né, como se para todos os pacientes, né, para diminuir aqui aquele peso da chamada para essa paciente específica. E isso é o que ocorre aqui, a gente faz esses ajustes. Então, mesmo tendo ali no contrato, teve um período que não foi mexido, mas a gente está voltando, mas fica em aberto para essa comunicação, né, para essa conversa depois. Então, um textinho ali como uma prática que faz parte da tua clínica, do teu trabalho, né? Então, o paciente vai entendendo, a profissional faz esses reajustes, assim como todos os outros profissionais, né? Quando necessário, ali tem um ajuste também. Então, deixa isso um pouquinho mais padrão e aí traz no individual essa abertura. Mas a gente pode ajustar aqui pensando, né, no que fica confortável para você também. Diminui o peso, né, a forma de comunicar, de levar ali. Entendi. Me tirem só uma dúvida, meninas. Quando vocês atendem um paciente, aí ele se dá alta, mesmo que converse com vocês, explicando que não vai mais fazer o processo, e depois ele precisa retomar, vocês fazem um novo contrato ou vocês retomam o contrato anterior? Eu, particularmente, avalio o meu contrato anterior com o paciente. Porque, às vezes, Helenice, a gente vai mudando algumas cláusulas durante as nossas experiências, nossas vivências com outros clientes. Então, eu avalio lá no documento, na caixinha dele, que eu tenho, no meu guardado nos meus documentos, observo se eu fiz alguma alteração. Se eu tiver feito alguma alteração, eu dou um novo contrato, com a data que eu fiz o contrato. Normalmente eu coloco uma data e faço uma assinatura de contrato no final. E aí eu forneço para esse paciente. Karina, não mudei nenhuma cláusula, tá tudo a mesma coisa. Eu só troco a data que foi feito esse novo contrato. Entende? Se eu vou reenviar o contrato novamente, eu só troco a data ali do dia que foi feito. Vou entregar esse contrato segunda-feira, dia 27. Então, eu deixo lá no finalzinho, dia 27 de outubro de 2025, um novo contrato para o paciente. Não sei se a Bru faz isso também. Faz isso também, Bruna? Sim? Eu gosto de sempre retomar, né, ver ali qual que era o contrato anterior. Teve alguma mudança? Não teve? Mesmo, geralmente não tem, né, nos meus. Eu já deixo ali estabelecido, mas mesmo não mudando nada, eu gosto de pegar novamente como um lembrete, né, lembrando aqui. E aí eu só registro essa data de reinício, né, dependendo do período de tempo também. Né? Se for ali muito próximo, eu não vejo assim como tão necessário, mas se for um tempinho maior, essa retomada, esse lembrar. E o que eu tento fazer também, né? Às vezes eu também esqueço, deixo, mas eu vou vendo como é importante essa retomada de renovar, de voltar ali a verificar algum ajuste, e tudo isso é
na comunicação, dando essa abertura para negociar, né? Então, a gente precisa aprender a vender, precisa aprender a negociar, a conversar. Eu entendo que ainda tem muito esse receio, né? Será que o paciente vai desistir por conta disso? Mas a gente vai entendendo o contexto e vai colocando ali a nossa proposta com uma abertura. Mas como que é para você também? É importante que eu saiba, né? Como que é para você, para que a gente possa ajustar, para que a gente possa seguir, né, no formato aqui de colaboração, em conjunto. E toda essa habilidade, gente, é aprendida com os erros, com os calotes mesmo. Né? Então, quem nunca aqui levou um calote? A gente vai aprendendo porque a gente vai vendo prejuízo, a gente vai vendo que não é confortável para a gente precisa ter essa postura, né? A gente vai acolher, a gente vai compreender, mas a gente vai se colocar também. Faz parte, Helenice, faz parte. Meninas. Eu acho que a maior dificuldade mesmo é essa coisa que você falou aí, Bruna, o medo que a gente tem de perder o cliente, sabe? Sim. E eu fazia terapia, né? Esses dias estou parada, mas aí eu disse assim, ai, cara, o paciente tá bem, eu vou dar alta, eu ia dar alta, mas assim, eu estou precisando tanto do dinheiro dele. Aí a minha psicóloga disse assim, Ellen, a gente precisa soltar, precisa deixar as coisas irem para vir coisas novas. E aí eu estou colocando isso aqui, inserindo isso em mim, sabe? E tentando trabalhar a autoestima e a autoconfiança, dizer assim, eu sou boa, e eu acreditar que eu sou boa mesmo, porque assim, eu tenho bons feedbacks, né, das pessoas assim que se relacionam comigo, mas a insegurança é terrível, é muito ruim. Sim. Somos todas Helenice, né? Então, a gente vai com medo mesmo, se sentindo insegura e de pouquinho avançando um passinho por vez, né? Então, isso que você está vivenciando, Helenice, essa insegurança, esse receio, faz parte aí, né? Quando ainda é inicial. Então, aos poucos, à medida que você for fazendo, for deixando, for vendo ali, você vai construindo essa segurança. Né? E, nossa, para mim, falar isso hoje aqui, meu Deus, foi uma construção aí de bastante tempo. Né? Antes de iniciar aqui o encontro, estava conversando com a Karina e a gente pensando, nossa, hoje coisas que para a gente é tão fluida, né? No conversar, no estabelecer ali outro, no ajustar, mas que antes era esse sofrimento. E para a gente passar, enfrentar esse sofrimento, é estar se expondo, é estar fazendo, e às vezes a gente vai errar, a gente não vai conseguir negociar ali bem, mas a gente vai sempre avaliar o que eu errei, né? Então, ao invés de se auto-julgar o tempo todo, se criticar, nossa, não sei vender, não sei, não dá certo, a gente vai olhar e fazer essa autoavaliação sincera, né? Tudo bem, não foi aqui tão bom como eu gostaria, mas o que eu posso fazer com o paciente seguinte? Né? E assim a gente vai melhorando. É uma construção, é um desenvolvimento, como diz o PDI, é um plano de desenvolvimento. Sim. Meninas, a gente quer agradecer muito. Meninas e meninos, que eu não vi aqui, se tem ainda alguns meninos, né? A gente quer agradecer muito a participação de vocês, foi muito bom ter esse contato hoje aqui com vocês, conhecer a historinha de algumas que conseguiram aí também pontuar. A gente ficou muito feliz com a participação de vocês. A gente vem para cá, né, pensando, será que a galera vai participar ali com a gente? Será que vão se sentir confortável? E aí eu, a Bruna, estava conversando, eu falei assim, gente, pessoal, o desafio vai entrar, a gente não tem muito contato, vamos ver como é que o pessoal vai ser. Vamos deixar eles em casa, se sentirem em casa. Foi muito bom ouvir cada história, a gente identificar inseguranças, perceber que é algo normal. E para quem não faz parte aí da academia, para quem está chegando, nós não precisamos fazer a nossa caminhada ser solitária. A gente pode sim caminhar juntos, a gente pode sim se ajudar. Psicologia é isso, a gente ajuda o outro com aquilo que a gente pode. Então, por vezes, a gente vai continuar se ajudando. Quinta-feira tem mais desafio para a gente. Caso a gente for fazer o próximo encontro no próximo sábado, a gente vai estar aqui de novo com vocês para a gente, de fato, se conectar e fazer essa profissão não, né? Fazer essa carreira crescer aí do outro lado.
E aí eu queria chamar vocês, porque hoje a gente viu só uns rostinhos. Vamos fazer um vídeo juntos. Eu queria chamar vocês, quem se sentir confortável. Quem puder abrir a A câmera. câmera. Abre pra gente fazer um vídeo juntos. Opa! A Luísa abriu a câmera. Quem Toda mais? bonitona. Quem mais abre a câmera pra gente fazer um videozinho? Que aí a gente vai passar no Insta. E aí, Opa, Vera! eu tenho que marcar vocês lá também. Helenice, que bom ver vocês. Mas alguém, gente, quer abrir a câmera, as minhas da formação? Quer abrir? Se sente à Quem não vontade? puder, tudo bem, É. né? Mas Sim. quem tiver como abrir rapidinho, só para a gente registrar. Oi, Renata. Gente, a câmera mulher bonita. Oi, Paula. Oi? Renata, tá sem áudio. Pode ligar seu áudio. Perdão. Eu disse eu aqui ouvindo, super aprendendo e fazendo as coisas de casa. Por isso que eu não aproveito. Arrasou. 1001 utilidades. A gente faz tudo ao mesmo tempo. Vou fazer o vídeo. Vou fazer o vídeo e vocês só dão um tchauzinho aqui pro vídeo, aí eu marco vocês lá no Insta. Não sei se todo mundo aqui. Se eu não tiver, eu tento procurar lá. Tá bom? Joia. Peraí. 1, 2, 3 e foi. Arrasou, gente. Arrasou. Meninas, muito obrigada pela participação de vocês. Qualquer coisa que a gente puder ajudar vocês, vocês podem chamar a gente no nosso privado, tanto no meu, quanto no da Bruna, quanto no do Guilherme, tá? Como a gente já conversou, a gente está aqui para ajudar. Estamos todos no mesmo barco. Estamos aqui, de fato, aí para incentivar vocês nessa construção. Um bom final de semana para vocês por aí. Tá, vou te procurar lá, Irenice. Um bom final de semana para vocês. Bom descanso. Vou deixar meu Instagram aqui embaixo. Bruna, coloca o seu, porque aí as meninas adicionam. E aí fica mais fácil a gente marcar lá também. Um bom final de semana para vocês. Um bom descanso. Quinta-feira, não deixe de participar lá do desafio. Vamos participar, vamos interagir. Participe, mesmo que seja só ouvindo aí, toda participação é válida. Exato. Né? Qualquer coisa, nós estamos por aqui. Como diz o Diego, um beijo no coração de vocês e até o nosso próximo encontro, que é sábado que vem. Beijo, beijo gente. Meu povo. Tchau. Tchau.